Olá, este é o Veracidade dos Factos e estamos de regresso para continuar a desmistificar e tirar também todas as dúvidas sobre as tomadas de decisão da Comissão Europeia que têm implicações diretas na vida dos madeirenses. Nos últimos 10 anos, a maior vaga de imigração teve como destino o Reino Unido. Neste programa, vamos apurar se a população regional conhece as decisões comunitárias sobre o Brexit e que aplicação têm na sua vida. Em 2016, após a realização de um referendo, o Reino Unido decidiu iniciar um processo de retirada da União Europeia, conhecido mundialmente por Brexit. Um dos grandes princípios fundadores da União Europeia, o mercado único, que facilita a circulação de mercadorias, pessoas, prestação de serviços e capitais entre Estados-membros, foi o ponto mais discutido após a decisão britânica. A União Europeia impôs assim ao Reino Unido o cumprimento de regras para que esta saída não colocasse em causa os seus valores e a sua política comercial. A retirada foi oficializada a 31 de janeiro de 2020. Colocamos 4 questões à população madeirense para percebermos o que sabem sobre as implicações que esta saída do Reino Unido da União Europeia tem nas suas vidas. Comecemos por saber se a população regional conhece os efeitos diretos do Brexit no Reino Unido e na União Europeia. Os produtos do Reino Unido na União Europeia, se calhar vão ter de pagar algum imposto. É um lugar onde há muita troca de comércio e isso acho que a população vai perder muito com isso. Para viajar para a Inglaterra e de Inglaterra para cá vice-versa, é necessário passaportes. Vai ser mais difícil entrar lá em Londres, é mais difícil. Tem essencialmente a ver com preocupações económicas e que aqui, no nosso caso, para a Madeira, prendem-se e também para algumas partes do país, nomeadamente o Algarve e até a zona metropolitana de Lisboa e outras, prendem-se muito com o turismo. Se usar passaporte em vez do cartão de cidadão ou outro documento qualquer. Portanto, aí já é um contratempo que as comunidades vão começar a ter. Todos aqueles que estão lá há mais de 10 anos estão garantidos, podem continuar a ficar lá, mas acho que todos os outros têm que concorrer para poder continuar. Uma das consequências poderá ser, de facto, a imigração, a importação de bens, portanto, vindos do Reino Unido. Provavelmente será a questão do turismo, porque agora os cidadãos da União Europeia já não podem viajar para lá com o cartão de cidadão normal, é preciso passaporte. Sei que temporariamente o Reino Unido está a entrar no novo quadro programa da Europa, mas não com as mesmas qualidades como quando pertencia à União Europeia, mas sim como um país associado, ou seja, externo à União Europeia. Os imigrantes saiam prejudicados com essas medidas que tomaram. A economia também provavelmente vai sentir. De repente lembro-me da desvalorização da Libra, da quebra nos mercados, nas importações e exportações e a situação depois dos vistos das pessoas que vão para lá e que têm que entrar no país. Ameaça ao turismo. Por exemplo, o valor da Libra a cair, eu acho que isso tira um pouco do poder de compra aos ingleses, neste caso aos britânicos, vá lá. E sendo assim já não vão ter tanta manobra económica para tirarem férias. Ao questionar a população, pedimos que mencionassem pelo menos 3 efeitos do Brexit. Em média, os entrevistados não revelaram dificuldade em enumerá-los. No entanto, as respostas a esta pergunta demonstraram a desinformação existente, principalmente quanto aos tópicos mais mencionados, que foram a indecisão sobre o aumento de custos com o turismo, a permanência dos imigrantes no Reino Unido e a existência ou não de taxas aduaneiras nas exportações. Marco Teles, gestor do CIE de Madeira, dá-nos a resposta correta a esta primeira questão. Entramos num período transitório e esse período transitório serviu precisamente para tentar firmar aqui um acordo, o acordo de comércio e de cooperação, que vai no fundo regulamentar as relações futuras entre o Reino Unido e a União Europeia. E esse acordo veio a ser assinado mesmo no limite, no final de 2020, quando já pensávamos podia haver a situação de um não acordo, o que seria realmente catastrófico, diria que para os dois lados,
mas esse acordo foi alcançado, não houve a possibilidade de retificar o acordo em tempo útil. Ele entrou a 1 de janeiro de 2021 com o estatuto provisório, acabando a 30 de abril deste ano, e aliás, agora recentemente, no final desta semana, da última semana de abril, o Parlamento Europeu veio aprovar este acordo, no fundo limitando assim os impactos do próprio Brexit. Pedro Silva Pereira, vice-presidente do Parlamento Europeu, fala-nos também das consequências do Brexit. O Brexit tem consequências e consequências negativas para todos, mais porventura, certamente, para o Reino Unido do que para a União Europeia, mas todos acabamos por perder. Os agentes económicos já estão a perceber as dificuldades que enfrentam, os cidadãos ficaram agora fora do programa Erasmus nesta cooperação com o Reino Unido e, portanto, há muitos prejuízos. Mas, ainda assim, nós podemos, com este acordo de comércio e cooperação, se houver vontade política de o fazer com um espírito construtivo, realmente desenvolver uma relação que seja positiva para ambas as partes, e é com esperança que olhamos para o futuro. Esclarecida esta questão, vamos agora saber se os imigrantes madeirenses conhecem as regras a cumprir por quem quer emigrar e por quem quer garantir a sua permanência no Reino Unido. Nós que estamos cá, quem tem residência há mais de 5 anos, nós tivemos que aplicar para o EU Settlement. Acho que é só isso, praticamente, é o Settlement. Temos que fazer uma aplicação, Settlement Status, que é para ter um tempo indeterminado cá. Hoje tu fazes a aplicação, eles averiguam tudo e depois dão a resposta. Depois ficar cá tempo indeterminado. Temos que ter obrigatoriamente o inglês. É obrigatório mesmo ter o que seja o básico para entrar. Ou ter família aqui que ele possa andar a visa. Um trabalho com contrato sobre tudo isso, o contrato. Mas de resto eu também não saberia dizer, mas isso acho que são as bases para poder estar aqui. Tem que ter um trabalho, tem que ter o fluency, o inglês, ou pelo menos o básico. Por exemplo, se tu és minha família, através de mim, eu posso te dar uma visa para poderes entrar. Agora, se não tens famílias aqui, não tens trabalho, é muito difícil entrar na Inglaterra agora, hoje em dia. Quem está aqui há mais de 5 anos tem todos os direitos possíveis. Temos o NHS, a saúde, tudo que o inglês tem direito, nós temos o mesmo direito como outra pessoa qualquer. Tem muitos procedimentos que tem que ser voltar agora. Quem está cá, nós tivemos de fazer o Settled Status, que é aquele permit para poder estar cá na Inglaterra, e que eles veem todos os táxis, o que pagamos, o que não pagamos, o que trabalhamos, e podemos estar cá um tempo indefinido. Eu acho que quem quer vir agora tem que vir com uma visa tipo de estudo ou de trabalho, está a perceber? Não pode só chegar e vir para cá como antes. Agora, o pessoal que está aqui já a morar tem que ter o Settlement Status, que é um form que preenchemos, e eu fiz o meu por acaso o ano passado, e então tendo isso, já estás garantida que podes estar aqui, podes trabalhar, podes ter acesso aos serviços de saúde. O que eu acho mais complicado é agora para estas pessoas novas que querem vir para cá para ter uma oportunidade de trabalho, vai ser mais difícil, é mais difícil agora, principalmente eles pedem que fala o inglês. Tive que fazer preencher uns documentos para ficar cá, é tipo um requerimento para tu poderes ficar cá um X tempo. Eu na altura fiz, é muito fácil de fazer, fui numa aplicação e tudo, no telemóvel, tu tens que preencher os teus documentos, passaporte e tudo mais, e uns dias depois foi aceito, ou seja, eu tenho o direito de ficar cá nos próximos 5 anos, sem problemas, e depois dos 5 anos, depende da minha situação na altura, e se eu quiser permanecer aqui, aí logo se vê. Porque tens de ter certas qualificações, tens de ter certos diplomas e se não tiveres essas coisas todas, é preciso ter uma carta da companhia que quer te contratar, o porquê que te quer contratar e quais são essas características especiais que tu vais trazer à companhia que eles têm de ir buscar do outro lado de fora e não podem usar com pessoas que já têm aqui dentro. Sei que já não podemos viajar com a ID, tem que ser com o passaporte. Como estou a dizer, eles checeiam tudo, o 25 checeiam
via o registro criminal, não sei se é verdade ou se é mentira. Do inquérito feito, os inquiridos revelaram algum conhecimento, principalmente no que diz respeito à obrigatoriedade de haver contrato de trabalho antes da chegada ao Reino Unido. Contudo, não é requisito suficiente. Existem requisitos especiais em relação à contratação e mão de obra de outro país, relativamente às habilitações exigidas, ao tipo de trabalho e até ao valor mínimo de salário que deverá oferir. Marco Teles explica-nos o que é realmente necessário para um imigrante ser admitido no Reino Unido desde janeiro de 2021. Em relação aos cidadãos portugueses e aos seus familiares que tenham estabelecido a residência no Reino Unido até o final do ano passado, eles têm que solicitar um estatuto de residente, permanente ou provisório, até agora o final do mês de junho deste ano. Para cidadãos portugueses que pretendam residir no Reino Unido no futuro e que não sejam elegíveis para este estatuto de residente, tem que ser pedido um visto antes da sua deslocação. Portanto, são tudo situações ligeiramente diferentes daquelas que tínhamos no passado, sendo certo que o conselho que se dá aqui para evitar precisamente estas situações da desinformação, das pessoas estarem mal aconselhadas ou mal informadas sobre estas novas regras, é, por exemplo, consultar o portal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja, no fundo, fontes oficiais que estão língua portuguesa ou língua inglesa, conforme os casos, mas onde está a informação toda de forma fidedigna e devidamente atualizada. Para além da imigração, um dos pontos fortes da relação entre a Madeira e o Reino Unido é a exportação de vinho Madeira. O bordado é também muito procurado, principalmente pela comunidade imigrante. Falamos com alguns envolvidos nestes sectores para averiguarmos as consequências do Brexit na exportação dos seus produtos. Até agora não sentimos, pelo contrário, tem havido até um aumento das nossas exportações. Em termos de burocracia, houve efetivamente algumas alterações que estamos a coordenar e temos tido o apoio 100% do nosso importador. Portanto, não sentimos na prática ainda essas alterações que possam vir a ser feitas, porque também o setor ainda não foi abrangido por todas as mudanças. Poderá haver efetivamente no futuro, mas de momento não sentimos nenhuma diferença. No nosso caso, nós estamos a faturar em libras e faturávamos em euros, portanto foi o único procedimento que fizemos essa alteração. Relativamente aos despachos, aos transitários, esses pormenores mais burocráticos, houve efetivamente algumas diferenças, porque já não, tendo em conta que já não fazem parte da Comunidade Europeia, mas nada que seja extraordinário e que não possa ser resolvido. A saída da Inglaterra da Comunidade Europeia vai-nos criar algumas situações mais complicadas. Logo à partida, teremos que fazer logo um despacho dessa mercadoria. Aquela livre circulação que nós tínhamos e aquela facilidade de circular com os produtos já não é tão rápida, porque é preciso fazer despachos, há muito mais burocracia. Além disso, também há custos. Os custos do despacho, não só da nossa parte, como da parte do nosso cliente, há custos que vão encarecer, de certa forma, o produto final. Quando antigamente a mercadoria bastava fazer um EDA e meter num contentor e seguir, agora temos que ir a uma alfândega, tem que haver um despachante, ele tem que fazer toda a documentação necessária para que possa ser enviada para o Reino Unido. Não sentimos muita diferença porque a gente trabalha diretamente com o cliente, são a maior parte de imigrantes portugueses que estão lá a trabalhar e fazem as compras online e pronto, dentro dos parâmetros das vendas está bom. O problema de facto foi a expectativa, porque antes que as coisas estivessem resolvidas e os acordos tivessem sido estabelecidos, houve, digamos assim, uma espécie de uma pausa em que cada importador teve uma altura quis importar muito, de outras alturas já não quiseram importar tanto e as coisas foram andando assim um bocadinho para cima e para baixo enquanto as negociações decorreram. Portanto, se quisermos colocar o Brexit como um problema, foi, enquanto não se resolveu. Agora que está resolvido, flui normalmente, as empresas estão já preparadas para cumprirem com os procedimentos de expedição. Das respostas destes empresários, apuramos que estes não sentem grandes constrangimentos face às relações comerciais entre a União Europeia e o Reino Unido.
O acordo comercial permite a continuação da livre circulação de bens e mercadorias entre as duas partes. Ainda assim, existem algumas regras adicionais a cumprir. Marco Teles explica-nos. Felizmente agora há o acordo de comércio e de cooperação que está estabelecido desde 1 de janeiro deste ano, onde essas trocas comerciais, nomeadamente as trocas comerciais, estão lá perfeitamente delineadas as consequências do Brexit. Ainda assim diria que as consequências acabaram por não ser tão gravosas quanto aquelas que se pensava inicialmente, na medida em que houve este acordo entre os dois blocos de não incluir taxas aduaneiras, por exemplo, na exportação. Este é um aspecto benéfico, ou seja, nós continuamos a comprar os produtos, por exemplo, numa loja online do Reino Unido, sem adicionar taxas alfandegárias, portanto, este aspecto é positivo. Agora, há todo o processo de controlos alfandegários, elementos processuais, que são hoje, por exemplo, para os empresários, muito mais complexos do que eram no passado. A quarta e última questão que vamos abordar neste Veracidade dos Factos é sobre os requisitos impostos ao turismo inglês ao entrar em território europeu e, consequentemente, no arquipélago da Madeira. Falamos com alguns hoteleiros para nos explicarem a situação. O passaporte é um terceiro, já não é quando antigamente era livre, era um bilhetinho para tudo, agora é um passaporte. Evidentemente que, ao ser um membro da Comunidade Económica Europeia, é sempre mau, enfraquece. O mercado torna-se mais pequeno, mas olha, vamos lá ver, até pode ser bom, mas tenho dúvidas. Não, a única defesa se calhar é que já não basta se calhar o cartão cidadão e tem que trazer passaporte, mas tirando isso, não, porque também tem, naturalmente agora tem um prazo maior, mas como o turismo normalmente vem em 7 ou 14 dias, não é... aí não afeta nada. Agora, se estivermos a pensar um inglês para vir para aqui largos meses, aí sim, porque aí já o visto, no fundo, a autorização, também quando não é preciso visto de turista, permite estar até 3 ou 6 meses, depende dos casos. Eu não estou por dentro das regras exatas, quais serão as consequências, quais serão exatamente as regras, mas penso que não será como os outros países que estão fora da União Europeia que já vêm para cá. Não é assim, a nível do turismo penso que não vai ser muito grave, porque os ingleses querem sítios para passar férias como a Madeira e não vejo que vá ser muito prejudicial. O Reino Unido e a União Europeia concordaram com o princípio de isenção recíproca de visto. Ainda assim, os ingleses terão que cumprir algumas regras. Atendendo à importância deste mercado no sector turístico, o governo português criou algumas facilidades de entrada. Marco Teles volta-nos a esclarecer adequadamente esta questão. Uma coisa certa, nada obviamente é como de antes e pequenos pormenores, como por exemplo o reconhecimento automático das cartas de condução, o benefício da utilização de um cartão de um seguro europeu de doença, são situações novas, neste caso são situações aliás que deixaram de existir por força do Brexit e que obrigam a um novo tratamento, uma nova resposta a essas situações. E portanto, teremos que, diria eu, aguardar um bocadinho mais para vermos os reais impactos desta decisão do Brexit. Para atestar a veracidade dos factos relatados, falamos com o embaixador europeu no Reino Unido, o diplomata português João Valde Almeida, que nos explica o futuro da relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Nos próximos dias começa uma nova fase da relação da União Europeia com o Reino Unido. Será diferente do passado, porque as decisões têm consequências e a decisão do Reino Unido tem consequências, não é a mesma coisa ser Estado-membro e país terceiro, mas nós continuamos a ser vizinhos, porque a geografia não muda, continuamos a ser aliados em várias alianças internacionais e, sobretudo, aliados em torno dos mesmos valores e em grande parte dos mesmos interesses estratégicos e, portanto, eu não vejo razão nenhuma para que esta nova fase da relação com o Reino Unido não seja construtiva, não seja produtiva, ela será diferente, mas não tem necessariamente que ser pior em termos da qualidade do nosso relacionamento. É esse o interesse da União Europeia, é esse o interesse de todos os Estados-membros, é esse o interesse, se posso julgar assim, de Portugal também, e eu acho que é também o interesse do Reino Unido. Portanto, eu vejo aqui, sou otimista, estou confiante
no futuro desta relação, mas será uma relação complexa de gerir. Esperamos ter esclarecido as suas dúvidas relativamente ao impacto do Brexit na vida dos madeirenses, dos imigrantes e também daqueles que querem emigrar para o Reino Unido. Esta foi a Veracidade dos Factos. Obrigado por ter estado connosco. Até à próxima.